Olá, muito boa tarde. Estamos aqui para mais um podcast da Scout for Win. Hoje estou aqui, como habitualmente, com o Pedro Menezes e com um convidado especial, o Rodolfo. Boa tarde a todos, boa tarde especial ao Rodolfo e hoje vamos abordar no podcast o rescaldo e a antevisão da seleção e da seleção sub-21. Rodolfo, queres começar pelo jogo frente à Sérvia de Portugal, que empatámos 2-2 com um golo escandalosamente anulado? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer-vos pelo convite e podemos começar por aí, sim, por esse grande jogo. Bem, Tiago, o que é que achaste do jogo? Um jogo em que Portugal entrou consideravelmente melhor do que aquele jogo contra o Azerbaijão, que foi ridículo, desculpem a expressão. É verdade. Mas entramos melhor, com mais bola, pelo menos. Com mais bola não, com mais qualidade, porque bola tivemos contra o Azerbaijão, mas com aquela lentidão fica difícil fazer alguma coisa. Mas conseguimos aproveitar também as oportunidades que tivemos na primeira parte contra a Sérvia melhor do que fizemos contra o Azerbaijão. Também metia muitos jogadores dentro da área e isso também dificultou Portugal, mas foi um jogo em que na primeira parte fomos superiores, fizemos 2 golos, com uma grande exibição na primeira parte do Diogo Jota, e depois na segunda parte acabamos por ir abaixo e por sofrer 2 golos, com o treinador da Sérvia a ser muito inteligente nas substituições que fez, a dar ali mais volume ao meio campo e o nosso pouco inteligente. E a dar mais volume ao meio campo e a conseguir com que a Sérvia chegasse ao empate, e o Portugal não se conseguiu superiorizar na segunda parte com muito poucas ideias. O que é que tu achaste? Olha, eu queria dizer que de facto jogámos melhor contra a Sérvia do que contra o Azerbaijão, mas também não foi difícil. No jogo contra o Azerbaijão ganhámos 1-0 com um autogolo ridículo, até o autogolo foi caricato do Azerbaijão. Foi um jogo também contra o Azerbaijão, embora tivéssemos bola, foi bola inútil, mas uma circulação de bola lenta, a equipa pouco pressionante, com pouca intensidade, os jogadores pareciam que não queriam. O treinador Fernando Santos, eu agradeço-lhe muito ter-nos dado o Europeu de 2016, mas não consegue meter a equipa a render, não passa para a equipa as ideologias certas. Acho que é uma ideologia dele do jogo fraca do século passado. Fernando Santos, acho que não é treinador para... Nós temos as melhores seleções do mundo, os melhores plantéis do mundo, os melhores jogadores do mundo, e não jogamos nada. Contra o Azerbaijão, como eu disse, tínhamos bola, mas aquela bola não interessa ter, porque não era circulação lenta, dava tempo para a equipa bascular. Contra a Sérvia, entramos bem, de facto, tínhamos algum controle do jogo, acelerámos o jogo, também era um jogo mais aberto. O Azerbaijão tinha 2 linhas à frente da baliza e também tínhamos pouco jogo entre linhas, o que dificultava perfurar esse espaço. Preferiu meter mais jogadores na área do que jogadores entre linhas a procurar bola. Sim. No jogo que claramente era ao contrário. E às vezes havia cruzamentos para a área e nem havia lá jogadores, andava o Ronaldo sozinho, o André Silva, Ronaldo e o André. Contra a Sérvia foi um jogo mais aberto, de facto. Entramos bem, 2 bolas mas também fizemos 2 remates à baliza, 2 gols, creio. 2 grandes bolas do Bernardo e 2 bons. A segunda foi do Cédric. É isso, do Cédric. Vê lá o Cédric, como é que é possível? Nem me acaba. Acrescentando um pouco ao que vocês disseram, o jogo contra a Sérvia, na minha opinião, também foi muito melhor do que contra o Azerbaijão. Acho que a primeira parte... Diz. O jogo foi na primeira parte, na segunda, de facto. Exato. Foi um jogo a Fernando Santos. Já dava 2-0, quis defender, a equipa defende mal. Sim, sem dúvida. O Cédric, Cancelo abaixo de forma, Danilo também, mas diz. Não, ia dizer que a seleção portuguesa parecia ter uma equipa completamente diferente na segunda parte do que na primeira. Mas isto depois também, mais à frente, vou explicar a minha ideologia em relação a isso, digamos assim. Podes explicar agora, se quiseres. Só para entrar no contexto, pronto. Primeira parte, nós fizemos uma excelente exibição, a circulação de bola, como vocês bem disseram, foi muito melhor. A equipa, dinâmicas ofensivas também muito melhor. Acho que a entrada do Diogo Jota permitiu mais soluções ofensivas, digamos assim. Trouxe outra movimentação no ataque. Exatamente. Muita movimentação, o Bernardo Silva espetacular. Acho que o fator interessante, digamos assim, de análise nesse jogo foi sobretudo o facto de Danilo Pereira e Sérgio Oliveira permitirem dar uma segurança na circulação de bola mais recuada, permitindo que Diogo Jota, o Bruno Fernandes e depois o Bernardo Silva jogassem nas costas dos médios da Sérvia. E a partir daí, através do corredor central, nós criávamos superioridade. E conseguíamos nos destacar através dessa situação, porque depois permitia que os nossos alas subissem no terreno. Isso nós fomos a verificar durante a primeira parte.
temos muitas situações de superioridade no corredor lateral do 1. Inclusive, 2 gols que surgem através dessas situações, em que o Bernardo Silva cruzou sozinho. E depois o Jota aparece sozinho nas costas do... Exato. Movimentação do Jota impecável, finalização também impecável. Depois, na segunda parte, como vocês bem disseram, a seleção foi completamente abaixo. Muito também, como o Tiago também referiu e bem, a inteligência tática do treinador da seleção sérvia e também do seu staff técnico, em que verificou que esse fator da superioridade que Portugal gerava no corredor central estava a provocar demasiadas dificuldades na linha defensiva sérvia, e por isso retirou o Vlahovic para colocar Maximovic. Ou seja, deu já aquele médio de cobertura de que a seleção de Sérvia necessitava, e através disso a linha de 3 do meio campo ficou muito mais composta, permitindo que Tadic subisse no terreno para jogar perto de Mitrovic. Depois, também destacar também a entrada do Andojic, se não estou em erro, é assim que se diz. Ele também acabou por dar uma, digamos assim, muita mais profundidade no corredor lateral direito, e ficou visto que João Cancelo, apesar de ser um grandíssimo lateral, em situações de 1 para 1 defensivo sofre muito, e defensivamente da seleção portuguesa é muito diferente da situação defensiva do Manchester City. E o Cancelo ali ficou completamente exposto. Deixa-me só apanhar-te aí do Cancelo. Eu também queria falar que o Cancelo no Manchester City, quando joga à esquerda, ele não joga como um verdadeiro lateral, ele joga mais como um médio interior depois, e a defender. Exato. O City é raro estar nessas posições, mas era dar esse destaque. Ele no Manchester City joga mais como um médio interior, como está à esquerda, porque abre para a zona central do campo, e o De Bruyne cai para a lateral, porque de facto é complicado para o Cancelo jogar de pé trocado, nem por mais em duelos depois de 1 para 1 e com jogadores com qualidade técnica mais da Sérvia, tornava-se complicado. Pegando nessa situação defensiva também, deixa-me só aqui complementar a questão de Danilo, que foi, na segunda parte, foi extremamente passivo na recuperação da bola. Não era agressivo. Ele corria lado a lado com os jogadores, não fazia. Exato, isso fomos verificar. O que acabou por originar o segundo gol foi na jogada, no início da jogada. Exatamente. Foi muito passivo e não conseguiu matar logo ali a jogada. E no primeiro gol também tem culpa. Ou melhor, ele tenta interceder a bola, mas de uma forma. Não se tenta cortar a bola daquela maneira. Faz um pontapé ali, falha a bola. O Danilo teve mal também. Mas daí tem mal também o selecionador, que é como eu digo. Não é selecionador para a nossa equipa, porque nós temos Ruben Neves, temos tantos jogadores de qualidade. Se o Danilo não está a jogar bem, acho que na segunda parte devia-se chegar à conclusão e tirar-se Danilo e meter Ruben Neves. Sérgio Oliveira também pareceu que já estava um pouco cansado fisicamente, se calhar dava. Na minha opinião, desculpa Pedro, entrar assim um bocado nessa discussão. Acho que com o fator de... Isto também é a minha maneira de ver o jogo, e acho que a situação de como estava, ou seja, a superioridade que depois a Sérvia conseguia através desta colocação dos 3 médios, porque permitia o quê? Permitia que os alas deles pudessem subir à vontade, que era coisa que na primeira parte não existia. O Kostic e o Randovic. O Kostic até chegou a deixar bastante espaço. Os 2 golos foram pelo lado do Kostic, que avançava muito e depois deixava espaço na defesa para os nossos laterais e os nossos extremos terem espaço para cruzar. Com esta colocação dos médios, havia a cobertura dessa falha, digamos assim, do Kostic. E acho que estaria mais, se calhar, tendendo às circunstâncias, talvez a saída do Sérgio Oliveira para a colocação do Palhinha para reforçar um duplo pivô, se calhar poderia ser, na minha ótica do jogo, podia ter sido mais, digamos... vantajoso. Podíamos ter sido maior vantajoso, exato. Podíamos ter obtido maior rendimento nesse momento. Em vez de tirar... outros elementos, Sérgio Oliveira pelo Palhinha, duplo pivô, acho que conseguimos assim evitar as transições ofensivas, que é um momento muito forte por parte da seleção sérvia e destacar. O Fernando Santos não é muito apologista disso, mas para mim, por exemplo, Nuno Mendes, porque é que Nuno Mendes não jogou? Nuno Mendes também devia ter jogado, quer dizer, meter Cédric, o Cancelo à direita era mais vantajoso e Nuno Mendes também, além porque, se nós sabemos disso, acho que os analistas da seleção também sabem disso, porque eles vão atacar muito pelas alas, vão subir muito, ou subirem muito, vão deixar espaço nas costas. Nuno Mendes e Cancelo, com a sua qualidade técnica e velocidade que têm, podiam explorar muito bem, como explorámos na primeira parte, esse espaço nas costas dos laterais da Sérvia. E mesmo a própria titularidade do Domingos Duarte, de José Fonte. Sim, eu acho que não era chocante no 11 inicial, porque José Fonte viu-se que na transição defensiva acabou por pecar, pelo menos no segundo gol, penso, acabou por ser muito lento e não conseguiu acompanhar o avançado da Sérvia.
Já não dá a segurança que dava antes. Por exemplo, o Pepe é um jogador com uma idade já, mas que dá segurança, é um líder dentro de campo. E o José Fonte, creio que já não pode ser um líder, mas já não é tão seguro, porque também não é tão rápido e depois o seu posicionamento não é tão bom como o do Pepe, então nota-se mais essas fragilidades. Para mim também... Sim, também para acrescentar o que vocês estão a dizer, também concordo em grande parte. Por exemplo, o Domingos Duarte adorei o jogo dele contra o Azerbaijão, tudo bem que é contra o Azerbaijão. Sim, mas mostrou muita segurança. Exatamente, deu imensa segurança. E o Nuno Mendes, pronto, eu pensando um pouco pela lógica do Fernando Santos, nós já conhecemos bem como é que o Fernando Santos prepara as suas equipas. Eu acho que ele foi mais pela lógica de, ok, quem é que me dá mais segurança? Ele sentia-se mais seguro com uma dupla Rubem Dias, José Fonte, e não sentiu-se talvez confiança no Nuno Mendes no processo defensivo para contra os jogadores sérvios, porque lá está, Azerbaijão e Sérvia são completamente diferentes. E acho que foi mais por isso que ele não jogou. Mas isso mostra que ele não conhece os seus jogadores. Porque ele sabe defender. E nesse aspecto que estás a dizer bem. Se ele sabe que vai meter o Cancelo à esquerda, ele pensava que o Cancelo ia conseguir defender bem os duelos de um para um. Eu creio que... Para mim é culpa do selecionador mais dele do que... Há jogadores também que devem render mais, é verdade. Mas acho que é mais culpa dele, que não consegue implementar uma ideia... O Portugal tem de jogar mais pressionado, com uma maior intensidade. Por exemplo, quando nós pressionávamos, no Azerbaijão não pressionámos tanto, com a Sérvia pressionámos, mas é preciso pressionar bem e pressionámos mal. A primeira linha de pressão alta e depois um espaço entre setores enorme para a segunda linha de pressão. Assim, não Exato. A primeira linha de pressão era muito forte, mas se a Sérvia conseguisse passar essa primeira linha de pressão, depois tinha um buraco gigante para a Sérvia. Com Sérgio e Danilo, que podiam tão bem estancar se estivessem mais altos, não dá para entender. E temos diversas situações, por exemplo, na primeira parte. Tivemos ali cerca de 10 minutos encostados às cordas, digamos assim, e muito derivado dessa situação, que eles superavam a nossa primeira linha de pressão e depois batiam. Tudo bem que era difícil por vezes sair, mas quando saíam, a gente estava completamente exposto. E depois foi só o selecionador sérvio verificou que, talvez colocando mais um médio, passando o Tadic para a frente com o Mitrovic, podia conseguir fazer com que os seus alas subissem, estivessem com mais vontade ou predisposição para isso, com as costas protegidas, e através dessa situação verificou-se que Portugal estava completamente exposto e pronto. Através disso foi os 2 gols. 2 gols completamente... Acho que Fernando Santos pecou nesse sentido, muito, porque pronto, tal como tu dizes, Pedro, e bem, Portugal deve jogar mais, claro que deve, sem dúvida, mas Fernando Santos também tem que ter inteligência no momento. Ele mexe mal, além de coisa. Mexeu muito mal na situação. E já é recorrente nisso. Eu compreendo que ele ganhou um europeu por nós, temos que lhe reconhecer esse mérito. Mas o Éder também fez o gol e já não vai chamar à seleção. Porquê? Porque não tem qualidade. O treinador é igual, já não tem qualidade. Sim, eu acho que é muito difícil ganharmos mais alguma coisa se continuarmos a jogar este futebol, porque nós temos uma boa seleção, mas há carradas de boas seleções aí. A Bélgica tem uma excelente seleção, também nunca ganhou nada. A França ganhou o Mundial. No Euro que vamos ter este ano, temos França e Alemanha no nosso grupo. Eu duvido que vamos conseguir passar o grupo a jogar assim. Eu sei que ganhamos um europeu quase só a empatar jogos, mas não vamos ter sempre essa sorte. Vamos ver, porque também não nos podemos esquecer, a França está a passar por um processo. Acho que isto também é muito de ciclos, digamos assim. Hoje, pelo menos eu vi hoje o jogo da França às 2 horas. O Cazaquistão. Mas lá está, o Cazaquistão, mas eles ganharam 3 bolas e nós jogamos com o Azerbaijão e um autogolo. E agora com o Luxemburgo, vamos ver. Por exemplo, podemos se calhar fazer um bocadinho a antevisão do Luxemburgo, se todos concordarem. E para mim, também a questão de... Nós acabámos por marcar 2 golos frente à Sérvia, mas Portugal continua a ser uma equipa sem ideias coletivas e nos golos que existem são rasgos de ideias individuais e de qualidade individual, porque Portugal acaba por ter sempre, não tem dinâmicas na frente que consigam desmontar uma defesa bem trabalhada. Mas repare, nós ganhamos, não, empatámos 2-2 com a Sérvia, fizemos 2 remates o jogo todo, foram esses os remates, nem na segunda parte nem rematámos. Não se compreende. E considerar o remate do Ronaldo daquele acabar, isso também não... Aquilo era um gol caído do céu, basicamente. Sim. E serviu muito para passar em branco a exibição de Portugal e a exibição. Exato, deu para limpar, não deu para esquecer, entre aspas, aquela exibição com esse lance polémico, porque acaba por se falar mais no lance do que no jogo em si, que foi uma segunda parte muito má. Mas podemos fazer
antevisão ao Luxemburgo, se quiser. Luxemburgo, eu acho que nós temos a equipa para golear o Luxemburgo, com todo o respeito ao Luxemburgo que nos merece e que ganhou na última jornada 1-0 aos 85 minutos. Mas, quer dizer, se nós entrássemos a pressionar alto, a sufocá-los com uma intensidade alta, linhas juntas, ali, e depois, para mim, devíamos jogar com alguém entre linhas, a não ser Bruno Fernandes, João Félix, não sei, mas precisávamos de alguém também para dar esse apoio. Para mim, não faz sentido jogar com dois. O Bruno Fernandes acho que não vai jogar, acho que está... Pronto, então imagina, vai jogar Moutinho, certeza vai jogar com Danilo. Se estiver disponível. Se estiver disponível, o Moutinho também estava lesionado. Mas eu creio que ele não dispensou da seleção, deve estar apto, penso eu. Mas não sei, mas de certeza que ele vai jogar muito mais defensivo e se calhar até, não sei se tu fizeste o 11 provável para ti, Tiago. Do jogo contra o Luxemburgo? Pois, mas podes dizer agora, se estiver assim. Queres que eu diga o meu? Não, pode dizer. Olha, eu ia com António Lopes, Nuno Mendes, José Fonte, Ruben Dias. O José Fonte não, depois deste jogo, até olha, vou meter o Domingos Duarte no lado do Fonte. Cancelo, Moutinho, Bruno Fernandes, Diogo Jota, Bernardo, Félix e Cristiano. Para mim, devíamos jogar assim. Era uma equipa muito mais ofensiva, não precisávamos de nenhum trinco. O Moutinho chegava perfeitamente. E depois jogávamos com o Bruno Fernandes também. Uma equipa com o Luxemburgo não é preciso nenhum equilíbrio defensivo assim tão grande, a meu ver. Não sei o que é que tens a dizer, Rodolfo. Eu, na minha opinião, quase concordo com o teu 11. Tirando aí Ivan no meio campo, tudo bem. Temos Moutinho e Bruno Fernandes. Tiver Moutinho e Bruno Fernandes. O meu seria mais o... Nem que fosse o Ruben Neves. Ruben Neves de Moutinho, derivado da situação do Bruno Fernandes. Mas pensando talvez numa lógica, o Renato Sanches é capaz de ser titular. De resto, o Renato também. De resto, tu enquadro-me no teu 11. O Renato é tipo aquele box-to-box, trazia um transporte de bola e maior intensidade à equipa. Ele no jogo contra o Azerbaijão acabou por apostar na dupla do Ruben Neves e do João Moutinho, porque já têm mais rotina, já têm mais dinâmicas entre eles, por isso eu acho que era o mais fácil para nesse jogo. E acho que o Ruben Neves fez um grande jogo, foi dos melhores de Portugal. Também, em termos de circulação de bola, foi impecável. A forma como ele vira o jogo e dá uma circulação de bola com muito critério e muito mais velocidade. E depois daquele jogo de Danilo Pereira, eu acho que o Ruben Neves tinha todas as capacidades para assumir de novo a titularidade, por isso. E também são equipas diferentes, né? Lá está, Portugal perante o Luxemburgo não vai... Também é a nossa maneira de pensar, na minha opinião. A nossa opinião é que Danilo Pereira, no jogo contra o Luxemburgo, não é tão necessário. Claro. Apesar de o Luxemburgo ser uma seleção que, em termos de transições ofensivas, cada vez está mais forte. Né? Falar que o jogador do Dinamo de Kiev, o Gerson, é o melhor jogador dele. Sem dúvida, e é um jogador que, por exemplo, contra a Tailândia bem se viu essa situação, as suas subidas, e é um jogador a ter muito em conta por parte da linha defensiva portuguesa. E também falar um pouco sobre o Luxemburgo, é uma seleção que tem evoluído a passos largos. Né? Tudo bem que não chega... Sim, não é aquele Luxemburgo de outros tempos. É uma equipa Sim, as seleções no cômputo geral estão todas a evoluir. Cada vez olhas para uma seleção, tem pelo menos 2 jogadores que já estão nas principais ligas europeias e que pode sempre fazer a diferença. Posso já destacar, eu, por exemplo, antes daqui da nossa entrevista, digamos assim, nossa conversa sobre futebol, estava aqui com os familiares a ver o jogo da seleção espanhola contra a Geórgia e a Geórgia ganhou 1-0 à Espanha. É verdade. Neste momento não sei quanto é que está, mas na altura estava 1-0. Estava 1-0 ao intervalo, mas também, de facto, mas posso dizer, deixa-me ver. Não, mas isso é demonstrativo de que não é assim tão fácil bater essas seleções como antigamente era. Mas a Espanha está numa fase de transição da equipa. A Espanha também botou contra a Grécia, por isso neste momento estão igual. Outro exemplo, contra a Grécia. Pronto. Mas a Grécia é uma equipa que é um europeu e tudo, não é uma equipa assim. Sim, mas neste momento a Grécia não é isso tudo. Tem uma equipa jeitosa. Não sei se era melhor que na altura não me lembro, mas tem Black Odimos, tem Mitroglou. Tem um miúdo está-se a destacar, o Tsisolis. Sim, e tem o Tsimikas do Liverpool, não sei se foi convocado, mas também... Sim, também, grande jogador. Sim, mas nada que se compara à seleção da Espanha. Né? E nada que se compara às nossas seleções portuguesas, por exemplo. Sim, mas cada vez há mais qualidade. Sim, mas estava a dizer mais da situação do Luxemburgo.
tem evoluído bastante. E depois também tem os jogadores, hoje em dia o Luxemburgo também já tem a exportação de jogadores para campeonatos muito mais competitivos. Por exemplo, temos o Leandro Martins, que joga no Mainz, Bundesliga. Já começa a mostrar também. Isso é um campeonato muito competitivo, a Bundesliga. Dá logo outro ritmo. Dá logo outro ritmo. Depois também temos, por exemplo, o defesa central, o Maxim, que joga no New York City. Também tu ganhas, é uma seleção que vai ganhando outra estaleca, outra forma de vivenciar o futebol, e isto tem permitido que eles tenham progredido. E a vitória frente à Irlanda é um exemplo do crescimento desta seleção. Sim, mas depois também tem defesas esquerdos como que jogam na Casa Pia, como é o caso do Marvin Martins, mas acabam por ser seleções. Não, uma das dificuldades dessas seleções era a intensidade de jogo que eu colocava. E hoje em dia, com os jogadores a jogar na Bundesliga, mesmo na MLS, já tem outra intensidade de jogo. Já tem mais intensidade. E até havia muitas antes que eram amadoras, que os jogadores trabalhavam fora e iam à seleção depois. Exato. Por exemplo, isso funcionava muito. Por exemplo, Portugal, ainda me lembro quando o selecionador era o Carlos Queiroz. Portugal jogou contra a Albânia e os jogadores da Albânia eram mineiros. Exato, e agora são profissionais. E aliás, o selecionador do Azerbaijão fez uma grande prestação com a Albânia, levando a Albânia até o Euro 2016. As pessoas também não se podem esquecer muito disso. O grande trabalho que ele faz e a organização defensiva que ele trabalha, porque tudo bem que é o Azerbaijão, mas é uma seleção que estava super organizada, bloco super baixo, mas depois lá está, falta de dinâmicas ofensivas, movimentações, os avançados, os dois, Ronaldo e André Silva, estavam praticamente estáticos. Sozinhos. Mas também isso não justifica ganharmos 1-0 ao Azerbaijão com um autogolo caricato. Exato. Estava a querer dizer dessa situação que Portugal, apesar de saber, aliás, toda a gente sabia que o Azerbaijão ia estacionar o autocarro, digamos assim. Claro. Eles tinham que ter outras soluções. Não era mais nas soluções, é mais nas ações que eles faziam, ou seja, de arrasto. Outras soluções com bola mesmo. Sim. Mesmo sem bola. E verificou-se um jogo muito estático. Em jeito de brincadeira, parecia a Juventus a jogar, a seleção portuguesa parecia a Juventus. A Juventus, o problema é que é verdade. Uma boa comparação, por acaso. O que é que dizem agora de passar para o Portugal Sub-21? Podes avançar com o teu 11. Por mim, mas à vontade. Então nós fizemos aqui uma pequena brincadeira de tentar adivinhar e dizer o 11 que nós colocaríamos frente à seleção da Inglaterra. Uma seleção muito forte. Então, eu fui na baliza com o Diogo Costa, acho que não é preciso falar muito dele, o guarda-redes titular da seleção, embora tenhamos muita qualidade dentro dos postos com a Virgínia, com o Luís Maximiano, mas Diogo Costa neste momento acho que é o guarda-redes que está melhor. Nos centrais, metia Diogo Queiroz e Diogo Leite, que são a dupla que já tem mais experiência no Sub-21 e jogaram e jogam há muitos anos juntos. Depois, na esquerda, metia o Rubén de Vinagre, mas como o Rubén de Vinagre não foi convocado, não sei como, sinceramente. Não sei se foi por falta de jogo. Nem o Nuno Tavares. Não sei se foi por falta de jogo, mas por falta de jogo não foi escudo mais Tavares. Foi isso, também só fez metade da época. Por isso, acho que não foi por isso, mas não percebo. Por isso meti o Diogo Dalot, como eu cancelo na seleção. Está improvisado, Diogo Dalot também está improvisado na lateral esquerda. Tu és um tendencioso ao Tiago. Na direita meti o Pedro Pereira, que depois daquele jogo do Thierry que esteve muito mal, frente à Croácia, acho que o Pedro Pereira é mais forte fisicamente e acabava por dar mais garantias defensivas principalmente. Depois no meio campo colocava o Florentino, médio defensivo, com o Vitinha e o Fábio Vieira na frente. Acaba por dar Fábio Vieira no lugar de Jetson, acaba por dar menos poderio físico, mas acho que dá muito mais qualidade do que o Jetson, que acho que neste momento acho que não está na melhor fase da carreira, mas Rui Jorge acaba sempre por apostar nele. E o Fábio Vieira, que entrou no jogo passado contra a Croácia, acabou por ser preponderante com um golo e com muita qualidade no meio campo, desde que entrou. Depois, a parte ofensiva, os três da frente, eu colocava os mesmos que foram no jogo passado, com Pedro Gonçalves à esquerda, que, apesar do jogo menos conseguido na minha visão de Pedro Gonçalves, acho que é um jogador com qualidade. Depois, Trincão na direita, porque acho que é um dos jogadores que
que me parece ter Lukaku cativo naquele 11, só pela qualidade que ele tem, jogador que joga no Barcelona, embora com poucas oportunidades até o momento, mas joga no Barcelona e tem muita qualidade. E depois TT, que para mim foi, pelo menos na primeira parte, um dos melhores, ou se não o melhor jogador em campo na parte de Portugal. E para vocês? Eu, no teu 11, ia praticamente igual, tirando o Dalot, colocava o Dalot à direita e o Tomás Tavares à esquerda, porque o Tomás Tavares, houve uma altura no Benfica que chegou a jogar à esquerda e jogou com alguma qualidade. Eu acho que o Dalot faz mais falta à direita, porque não temos nenhum lateral na direita com qualidade. E Henrique fez um jogo miserável. Não entendo como é que é convocado para a seleção e jogadores como o Nuno Tavares não são. Mas depois no meio campo jogava com o Florentino, porque acho que é um trinco e é um bom recuperador de bolas, é muito forte no desarme, na antecipação. Olha, saltaste os centrais. Ok. Não, que era igual. É igual. Sim. E no meio campo alterava também o Gerson Fernandes pelo Fábio Vieira e jogava com o Vitinho e o Fábio Vieira, com o Florentino a dar o equilíbrio atrás para o momento da perda da bola. Depois na frente de ataque também acho que estiveram bem. Pote é o melhor marcador da liga, é um jogador fenomenal, embora não tenha estado muito bem, mas também é normal de falta das dinâmicas da equipa ainda, mas acho que faz todo sentido. Sim, acho que foi o segundo jogo a titular que ele teve no Sub-21, se não me engano, por isso é normal. Trincão à direita, porque Trincão e é o melhor jogador desta equipa. Não tem tido muitas oportunidades do Barcelona, mas quando tem, joga bem, já fez 2 golos. E depois o Tiago Tomás para mim foi o melhor jogador da seleção. É um jogador que tem muita capacidade de movimentação, já conhece o Pote e pode ajudar ali o Pote a trazer umas dinâmicas que já têm do Sporting, já se conhecem bem. E além dessa movimentação, tanto pode vir dar jogo entre linhas para ajudar, para vir buscar a bola, tanto pode fazer o movimento da profundidade, que para mim é... Mas até foi uma das constantes deste jogo, que foi ele vir buscar a bola entre linhas. Sim, e colocava-se muitas vezes à esquerda, variando muito com o Pote. Isso traz isso. Exato. E depois, para mim, traz uma coisa que para mim ele é um dos meus avançados neste campeonato sub-21 a fazer, que é o movimento de retorno na linha defensiva do adversário. Faz muito bem o movimento de retorno, é muito inteligente. Para atacar a profundidade. Já vimos isto no Sporting. E rápido. Isso é rápido e está cada vez melhor na finalização também. Por mim, era esse o 11 que fazia mais sentido. E acho que temos equipa também para ganhar a Inglaterra sub-21. A minha opinião, penso que isto também, eu se fosse comigo, se calhar ia com os 11 iniciar no último jogo. Percebo as críticas do Thierry, percebo as críticas do Thierry, como é óbvio. Quando é um lateral que está tecnicamente é limitado, ofensivamente não dá a mesma preponderância, a mesma profundidade que, por exemplo, o Diogo Dalot ia dar no lado direito, porque nota-se que o Diogo Dalot no lado esquerdo não se sente nada confortável. Daí colocar, na minha opinião, o Tomás Tavares à esquerda, porque jogou no Benfica. E eu acho que... Sim, mas a minha lógica mais principalmente no setor defensivo, é o facto de eles já terem feito um jogo ainda, inclusive, não sofreram golos. Exatamente. Logo, a nível de confiança, a equipa vai estar, principalmente o setor defensivo, vai estar muito forte. E lá está, já tem as dinâmicas criadas, é difícil colocar... Eu acho que nesse tipo de competições é muito difícil mexer no setor defensivo, porque é um setor que, lá está, cria rotinas, e depois se tu mudas um jogador, e um jogador entra ali, assim, não digo paraquedas, porque nenhum deles pode cair ali paraquedas, inclusive já com o historial que tem, né? Mas noto muito que é sempre complicado alterar no setor defensivo derivado dessas situações, a níveis de confiança e tudo mais. Por isso é que eu apostaria mais no Thierry. No meio campo, mantinha. O Jetson, tudo bem que a nível ofensivo o Fábio Vieira dá muito mais, eu gosto muito do Fábio, mas o Jetson no pressing é fortíssimo, e acho que Portugal também vai ser uma equipa que vai pressionar bem a seleção inglesa, porque a seleção inglesa tem um ponto fraco na fase de construção, na primeira fase de construção, sofrem muito, e é necessário haver aquele pressing inicial, sobretudo nos primeiros 10, 15 minutos. E o Gerson tem jogado no Galatasaray e está a fazer agora uma boa época, ao contrário do que o Tiago estava a dizer, tem sido os melhores jogadores do Galatasaray. Exato. O Galatasaray até o quer comprar. E está a ganhar confiança. Agora está a fazer uma boa época, mas na primeira parte da época jogou 45 minutos no máximo. Também é difícil. Devia ser o momento. O melhor jogador do momento jogava. Mas sim, para mim também o Fábio Vieira, porque eu gosto de jogadores mais criativos, gosto de um futebol mais de posse, mais criativo, e com o Gerson não dá tanto isso.
Mas lá está, é como o Rodolfo, dá aquele pressing que era necessário. Exato. E também o Fábio Vieira depois é uma arma para se jogar na segunda parte. Se fosse o momento, também ele convocava o Rubén Vinagre. Eu vou te ser sincero. Mas... E o Nuno Tavares, espera, não como com o Nuno Tavares. O Rubén Vinagre está a jogar, neste momento, está a jogar mais que o Nuno Tavares. Não joga assim. Mas... Está a jogar mais. Está a jogar mais. E ia com o Vinagre, sou sincero. Eu também ia com o Vinagre. Depois, ofensivamente, ia também com os três. O Tiago Tomás, para mim, fez um grandíssimo jogo e também foi essencial superar aquele bloco defensivo do Croata. Bastante Mas eu acho que... Diz. Desculpa. Eu acho que com a qualidade que a Inglaterra tem nos flancos, principalmente, vão criar muitos problemas com Odoi, etc. Vão causar muitos problemas. O Thierry vai se ver à rasca. Se o Florentino tem de dar uma... Tem que dar obras, tem que fazer cobertura ao lado direito. Uma compensação extra ali no lado direito, porque senão o Thierry já se viu aflito contra a Croácia, então contra a Inglaterra vai ser ainda pior. Isto também vai ter que ser uma capacidade mental muito grande do Trincão, de perceber que vai ter que muitas vezes estar mais recuado e não tão à frente. Exatamente, o Trincão vai ter que trabalhar muito. Mas vai ter que trabalhar muito no psicológico dele, e os grandes jogadores também são isso, atacam e defendem bem quando a equipa precisa, e o Trincão vai ter que perceber isso. Até porque o Trincão se calhar vai precisar, se calhar às vezes até de estar um bocadinho mais na zona interior para dar uma cobertura maior para o Florentino conseguir cair mais para o lado direito. Mas isso depois já são nuances estratégicas que o selecionador Rui Jorge trabalhar. Eu até acho que e agora acho que uma das minhas surpresas neste europeu, pelo menos esta fase, vai ser a Inglaterra, que não vai passar da fase de grupos. Se ganhamos hoje, é verdade. Não vão passar. Sabes que perderam com a Suíça, a Croácia está a ganhar à Suíça, e agora a Inglaterra, se não ganhar hoje... Sabes que a Inglaterra, na minha opinião, não era aquilo tudo que as pessoas faziam. Tem uma boa seleção, óbvio que tem jogadores com muita experiência da Premier League, óbvio que sim. Mas tinha 3, 4 jogadores muito fortes individualmente, e depois não tinha assim tantos para o nível individual, e coletivamente também nunca me pareceu que fosse uma equipa que causasse tanto perigo. É certo, tem história que podem ser estas competições jovens. Mas não... Por exemplo, à nossa beira, não acho que temos seleção muito melhor individualmente e coletivamente do que a Inglaterra. Mas na seleção A também temos e às vezes não cumprimos. Mais por aí. Eu acho que eu, por exemplo, antes da competição começar, falei com uns amigos meus e fizemos algumas apostas. Eu, por acaso, era daqueles que apoiava a seleção inglesa, mas também tinha aquele apoio e não apoiava, digamos assim. Porquê? Apoiava derivado ao ritmo de jogo que eles têm, as individualidades que têm. Tudo bem que se calhar a baixa do Greenwood faz muita falta na seleção inglesa. Sim. É um jogador que de certeza iria se destacar nesta competição, mas pronto, não pôde vir derivado a uma lesão. É assim. No entanto, pelo que eu também vi no jogo contra a seleção suíça, era aquilo que eu suspeitava. Porque a Inglaterra sempre teve grandes seleções nestas competições. Só que depois falta é mais em termos individuais, porque o coletivo não existe quase. Sim. O jogo com a Suíça verificou-se muito isso. O Hudson-Odoi praticamente jogava contra a seleção suíça, porque depois faltava apoio. O Nketiah, por exemplo, na fase de qualificação foi o melhor marcador da fase de qualificação para o Euro. Então, não estou em erro. Mas é um jogador que nestas competições é muito difícil. Porquê? Porque as seleções já sabem como é que a seleção joga e as individualidades. O Nketiah é um jogador que gosta muito da profundidade, procura muito bem a profundidade. E estas seleções não dão isso. E a Suíça, por exemplo, foi evitando a procura da profundidade e o Nketiah basicamente não existiu durante o jogo. Depois temos também outros casos, como o Smith Rowe, também estava ali a lutar contra a linha defensiva da Suíça e não conseguia. E falta um pouco das dinâmicas de equipa, a circulação de bola também verificava-se muitas vezes que eles sofriam muito para criar a situação no último terço. Primeira fase de construção tiveram aqueles déficits, conseguiam também superar, derivado a terem 3 centrais e a Suíça jogar com 2 avançados, conseguiam superar essa fase. Mas depois a Suíça ali compacta com 2 linhas de 4, conseguiam controlar muito bem. Nesse sentido, também pode controlar bastante bem a seleção inglesa, porque também, além de ter mais qualidade que a seleção suíça, na minha ótica, também depois com bola pode aproveitar muito bem o espaço, porque a seleção inglesa vai subir muito. Vai ser uma seleção que os seus alas sobem muito e podemos provocar esses desequilíbrios. Este jogo é fundamental, eles vão entrar a pressionar muito forte. Exato, e temos esse fator vitória que vai meter a pressão para todo lado da Inglaterra.
olhando um aspecto tático, a Inglaterra, neste jogo, é fundamental para a Inglaterra ganhar. Vão entrar forte, a pressionar com alta intensidade e bloco alto. Podemos explorar muito bem a profundidade com o Tiago Tomás e o Trincão. Se conseguimos aguentar, suster essa primeira pressão da França, da Inglaterra, depois conseguimos batê-los na transição, acho que vai ser por aí mais ou menos que Portugal. E também lá está. E é mais um ponto que eu toco, por exemplo, no Jetson, que é um jogador que transporta muito bem o jogo. Sim, e nessas situações na recuperação pode ser perigosíssimo. Agora que falaste nesse aspecto, eu também ia com o Jetson no 11, porque de facto pode ser fundamental neste jogo, na transição. Exato. E outra situação que também podemos explorar é o fator de eles jogarem com 2 médios. E sendo que um dos médios é um médio mais de cariz defensivo, neste caso contra a Suíça foi o Skip, e depois tem um outro médio mais de cariz ofensivo. O Davis. Desculpa, não ouvi. O Davis. Sim, exatamente o Davis. Eu acho que neste jogo vai jogar o Curtis Jones em vez do Davis. Eu também acho que sim, é mais criativo, vai dar mais soluções à frente do ataque. E também acho que o Smith Rowe, por exemplo, vai ser substituído pelo Wesley. Isto são as minhas 2 apostas nesse sentido. Mas lá está. Eles atacam com muita gente e depois esse médio de cobertura fica com uma situação muito difícil, porque vai apanhar, falando da nossa seleção, digamos assim, Trincão. Depois tem mais que é um avançado que desce bem para receber bola. Vai criar ali uma superioridade, mais o ponto, vai criar ali uma superioridade nas costas do Oliver Skip. Poderemos, sobretudo, aproveitar por aí, né? Depois, esses movimentos de aproximação vai fazer com que os defesas se aproximem, abrindo espaço nas costas. E acho que aí vai ser digamos, a minador que a gente tem que explorar. Digamos assim. Olha, e se calhar para fechar, e falaste nesse ponto, fazíamos um prognóstico nosso, nesta altura do Campeonato Europeu Sub-21, de quem para nós é que vai ganhar o Europeu. Tiago, queres fazer a tua aposta? Eu gosto de apostar sempre nos nossos, por isso eu diria que vai ser Portugal, até porque somos uma das seleções com mais talento na competição. Acho que seria Portugal, entre Portugal e França. Portugal e a França, como perdeu no primeiro jogo de abertura, e é mesmo para Portugal. Olha, eu ia para a França porque eu gosto muito acho que individualmente são uma seleção muito forte, é só craques, desde os guarda-redes, o setor defensivo, o setor médio, o setor mais avançado, é só craques. Mas vi a Espanha a jogar, depois aqui com a Itália, de facto, com a Itália não foi um jogo tão bom, mas se calhar aposto que na Espanha sub-21 para ganhar o Europeu. Rodolfo. Bom, isto, primeiramente, acho que este Euro vai ser uma coisa agora, digamos assim, uma competição agora, e quando chegar em maio, junho, será completamente diferente. Vai ser outra coisa. Vai ser tudo diferente. Neste momento, quero apostar em Portugal, como é óbvio, eu vou apostar em Portugal, mas a seleção, agora pegando, se calhar, na seleção que eu mais gostei de ver jogar até o momento, foi a seleção dinamarquesa, e aí eu apostava na Dinamarca. Foi a seleção que mais gosto de eu ver jogar. Frente à França foi muito engraçado, e frente à Islândia também. Gostei muito. 2-0, é verdade. Exatamente. Também tenho a Alemanha, porque pelo que eu tive a ver, a Alemanha é muito boa equipa, tem sempre aquelas seleções muito fortes, e gostei muito dos jogos que eles fizeram, principalmente o 3-0, o jogo do 3-0, grande vitória. E tem lá jogadores que eu gosto, do Dorsch, o Mecha. O Mecha é craque. O Mecha é craque, o Anderlecht, jogadoraço. Mas lá está, vai ser uma competição completamente diferente, e vamos ver se a França também passa, porque vai ter um jogo muito complicado contra a seleção russa. Também tem jogadores muito bons. A França me faz uma complicação com tanta qualidade, não sei como é que... Porque eles devem ser a seleção com maior qualidade individual de todas, não acho que não há um setor deles. A França eu pego muito no exemplo de França e Inglaterra, porque em termos de nomes são seleções que a gente olha e diz que grande seleção, mas depois em termos coletivos aquilo não está entrosado. Temos muitos craques, mas coletivamente nós não funcionamos. O futebol não permite esse tipo de situações, não é? E somos castigados. E sabe uma coisa? O Gabon também acaba. Fiquem bem.